Oi, gente, desculpa a demora. Eu tava catando esse ring light aqui que o pessoal aqui de casa eles usam pra fazer vídeo. Aí eles usam e sabe Deus onde eles colocam. Depois eu tenho que ficar procurando. Eu também faço isso, né? Eles ficam procurando o meu. Bom, vamos lá. Chamar a Gabriela aqui. Vou chamar ela. Ver se ela já tá por aqui. Ué, por que eu não consigo apertar? Ah, consegui. Oi, amiga. Oi! Caraca, a gente Bom. tá o oposto, ó. Você lisona e eu enroladona. Não, eu coloquei até um brinco, assim. Fiz uma produção. É, eu tô vendo. E eu tô cagada, mas Ah, vamos lá. mas ontem você tava toda aqui, toda na sua lingerie, Tava, tarará, né? Então, tava, eu ainda tava. tô começando aqui. Vamos lá, Vamos lá. gente. Então, o que que a gente vai falar hoje? O que que a gente vai falar hoje? Eu já tinha falado um pouco nos stories. Na semana passada, a gente ia ter a aula, mas a gente cancelou porque teve aquela coisa do vídeo. Da reunião do presidente com os ministros todos. Aí eu falei, cara, tá todo mundo ligado nessa reunião, assim, todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Então, tá no mesmo horário, né, que a gente costuma fazer aqui, foi bem no dia. Então, acho que ia ter o jornal também falando, teve, né, o jornal também falando disso. Eu falei, cara, então é melhor a gente deixar para semana que vem e falar já dessa temática, porque eu fui lá, tentei entender e não entendi nada. Deixa eu tirar os comentários porque eu vou ficar lendo e não vou. Eu tentei entender e não entendi assim por que essa reunião deu tanto bafafá, deu tanto comentário e o que tinha de tão importante, né? Porque pelo que eu tentei entender, o presidente foi acusado de algo. Aí tá, né? Minha primeira pergunta. Já posso ir para minha primeira pergunta ou não? Quer falar alguma Pode. coisa? A primeira coisa, ele foi acusado de algo, né? Pelo ministro da. Ele foi. Não, ele. O Moro Assim, era ministro da Justiça e Justiça? Segurança Pública. Isso, tá. Ele foi acusado por ele de algo, né? E aí eu vi tanto a única parte que eu entendi da reunião foi a parte do ministro do Meio Ambiente, porque não sei se é uma parte que eu já estou estudando muito, né? E aí era uma coisa também que a gente já estava antevendo por causa da PL, da MP que a gente foi falar, de eles estarem aproveitando o momento de coronavírus para fazer empregar umas decisões que eles já queriam fazer antes, né? Isso foi a Uhum. parte que eu entendi que afetava o meio ambiente, mas eu acho que é porque eu já estou estudando sobre o meio ambiente há uma cota de tempo. E o resto eu não entendi. Aí eu te pergunto, vendo o vídeo e depois eu vi a explicação do presidente, eu não entendi a acusação, porque se ele estava sendo perseguido de algo, ele não poderia fazer para se defender, tipo, pelo que eu entendi, ele pediu para trocarem as pessoas, porque iam prejudicar ele estavam fazendo alguma coisa ruim com ele. E Foi o que eu estavam? entendi. E eu Ou não ele só sei, falou? eu Então. entendi isso, que estavam iam plantar coisas Não, erradas. isso foi o que ele falou. Ah, tá. Nele e na Então, família, e aí ele, pensando nisso, quis se defender. E aí eu então, pergunto, isso, sendo essa uma indefesa, tá certo, tá errado? Por que tá errado? tá. Eu não Vamos entendi fazer nada. tudo. Tá. Tá. Então, vamos fazer toda a historinha e a gente entende. Mas, basicamente, a primeira coisa que a gente precisa sempre... Eu gosto de uma frase que eu ouvi de um amigo meu há muitos anos, que é falar até papagaio fala. O fato de alguém falar algo não significa que esse algo é verdade, né? Por isso que a gente fala que a gente precisa de prova desse algo.
Então, vamos aos pouquinhos, porque assim, mas o presidente falou que ele estava sendo perseguido. O presidente falou também que a eleição de 2018 foi fraudada e queria apresentar prova, mas até agora não apresentou nada. Então, falar por falar, a gente pode falar qualquer coisa. Então não tem prova de que aconteceu alguma coisa. Que ele tenha apresentado, não. É mais ou menos assim. Imagina que eu decido hoje gravar um vídeo falando que uma vez eu dormi na sua casa e você me agrediu. Eu posso falar? Pode. É verdade? Não. Pronto. Entendeu? Mas eu posso falar. Aí você vai falar, não, eu nunca agredi você. Eu vou falar, agrediu sim. Aí você vai falar, cadê a prova? É basicamente isso. Ou vamos supor que eu decida que eu vou, sei lá, eu faço alguma coisa para te prejudicar. Alguém fala, por que você prejudicou a Anitta? Ela é sua amiga. Eu vou falar, porque vocês não sabem, mas um dia que eu tava na casa dela, ela cortou todo o meu cabelo. E eu tô fazendo isso porque ela cortou meu cabelo. É verdade? Não, mas eu posso falar. Então, falar... Tá. Até papagaio eu falo. Eu achei que existia realmente que alguma coisa aconteceu e aí... E isso é uma super dica para você e para todo mundo que está assistindo. Quando a pessoa fala alguma coisa, você tem que procurar. Tem prova disso? O que ela te apresentou para você acreditar nela? Porque senão é uma fala, né? Palavras. E aí eu acho que a gente precisa, então, seguir uma linha de raciocínio. Então, vamos pensar junto aqui. Primeiro, todo mundo... amiga, às vezes eu ativo só pra ver por alto se tá tudo bem, depois eu desativo, tá? Tá, fica à vontade. Então, acho que eu fiz até um roteirinho pra gente não perder o fio da meada sobre o vídeo. Então, basicamente, o que aconteceu? A gente sabe que o ex-ministro... Primeiro, o Moro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi o juiz que conduziu a Operação Lava Jato. Operação super famosa, enfim, que no fim das contas resultou na prisão do ex-presidente Lula. Criou uma galera que era lavajatista, todo mundo combate a corrupção, foi aquele auê, o Moro era herói, tarará, tarará. Quando o Bolsonaro, né? E aí, enfim, tem várias discussões, inclusive do quanto a Lava Jato foi usada politicamente para eleger o Bolsonaro. Mas acho que esse é um outro assunto que a gente fala um outro dia. O Moro foi convidado para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E o Moro era o ministro mais popular do governo Bolsonaro. Tá? Então, por ter feito isso, né? Que foi benéfico para o país ou não? Essa operação? Descobrir um monte de coisa ruim, combater, né? a corrupção com certeza é benéfico para o país. Agora, a operação tem diversas falhas que um outro dia a gente pode conversar. E aí são coisas mais técnicas que eu posso falar como advogada criminalista. Mas se a gente for falar disso, a gente vai ficar 5 horas e não vai... Não, tá bom. Outro momento. Então, ele foi chamado para o governo e ele era o ministro mais popular do governo. É muito importante falar que o Moro e o Bolsonaro, eles já tinham tido outros desconfortos. Principalmente porque, quando o governo Bolsonaro começou, logo apareceu uma operação, uma investigação, que acusava o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, de praticar um crime que as pessoas chamam de rachadinha no Rio de Janeiro e que envolve o Fabrício Queiroz, amigo de muitos anos do presidente Jair Bolsonaro. Que rachadinha? A rachadinha é assim, vamos supor que eu te contrato para trabalhar no meu gabinete, aí eu chego para você e falo, Anitta, olha só, eu vou te dar 10 mil reais por mês, mas o seu salário é 5, então os outros 5 você me devolve, tá? Então a gente faz um acordinho assim e você me devolve parte do seu salário. Mas essa é outra coisa que a gente poderia falar longamente. Enfim, o filho do presidente foi envolvido nessa acusação. E esse caso está rolando. Teve um monte de coisa relacionada a esse caso que já aconteceu. Qualquer dia a gente pode conversar também. E em virtude desse caso, o presidente Jair Bolsonaro começou a tomar algumas atitudes que não iam no mesmo sentido daquilo que queria o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, que era ministro na época. Então, um exemplo. O Flávio Bolsonaro fez um pedido no Supremo Tribunal Federal, faz algum tempo, para parar as investigações do caso dele. E o Supremo Tribunal Federal parou as investigações. Essa foi uma decisão que o ministro Sérgio Moro não gostou. Tem um projeto de lei chamado Projeto Anticrime,
que foi para o Congresso e que quando saiu do Congresso aprovado e foi para o presidente para sanção ou veto, o Moro pediu, presidente, veta esse artigo, uns artigos que ele não gostava, tá? E o presidente não vetou. E hoje o ministro Sérgio Moro já disse que o presidente fez isso para proteger o Flávio, filho dele, que hoje é senador da República. Então o Moro e o Bolsonaro eles já estavam, sabe, com um problema. O que o Moro estava incomodado? Falando, pô, meu, você me trouxe aqui falando que você era contra a corrupção, porque eu era o juiz da Lava Jato, e de repente você está fazendo algumas coisas aí para proteger seu filho e está prejudicando o combate à corrupção. Eu não estou dizendo aqui que tudo que o Moro fala está certo, que o Flávio Bolsonaro não poderia ter pedido o que ele pediu no STF. Eu não estou entrando no mérito das discussões. Eu só estou dizendo que isso gerou um conflito de ideias entre o Moro e o Bolsonaro. Tá? Então, não estou analisando as coisas individualmente consideradas. Aí, ainda no fim do ano passado, começou uma pressão do Jair Bolsonaro para trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, o chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Isso não sou eu que estou falando. Tem vídeo do Bolsonaro falando, eu vou trocar, se eu não puder trocar, vou trocar o diretor-geral. Eu quero trocar, eu sou o presidente, quem manda sou eu que vou trocar. Tem vídeo dele. Não sou eu que estou falando. No começo desse ano, a gente sabe, algum tempo atrás, o Moro, numa reviravolta, a imprensa já tinha noticiado que eles estavam brigando. E aí o Moro chama aquela coletiva e basicamente fala, vou sair, porque o governo acabou de anunciar que o diretor-geral da Polícia Federal, que é o Maurício Valeixo, que era um diretor-geral da Polícia Federal muito próximo do Sérgio Moro, que ficou próximo do Sérgio Moro, inclusive durante a Lava Jato. Ele falou, eles tiraram o Maurício Valeixo, e eles tiraram não porque o Maurício Valeixo era ruim, fez alguma coisa errada, não porque tinha um motivo para isso. Não tem motivo, é porque o presidente quer interferir na Polícia Federal. E eu não concordo com isso, ele está errado. Ele não tem que interferir na Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem que ser independente para trabalhar. Por que a Polícia Federal tem que ser independente para trabalhar? Aqui vou fazer já um parênteses. Na Lava Jato, vamos lembrar que durante a Lava Jato, a presidência da República era a Dilma. E um monte de gente do partido da Dilma, do PT, estava sendo investigado. Certo? E estava sendo investigado pela Polícia Federal. Se a Polícia Federal não tiver independência para trabalhar, aí não vai dar, né? Porque imagina a Dilma falando, não, Polícia Federal, não quero que vocês investiguem essas pessoas aí, não. Pode parar. Então, a Polícia Federal, ela não pode servir aos interesses de quem senta na cadeira da presidência. Que é, inclusive, uma coisa que a gente falou muito. É diferente. A cadeira da presidência, então, a instituição Presidência da República é diferente de quem senta lá. Porque quem senta lá está sentando lá por um tempo, né? Depois vai sair. Essa é a democracia. Bom, aí o ministro Moro falou isso. Ele está querendo interferir e isso está errado. Eu não vou me submeter a isso, porque eu não acho que isso está certo. Eu vou fazer o que eu acho que está certo e vou sair do governo. Aí todo mundo ficou assim, poxa vida, o que está acontecendo? Certo? O que aconteceu depois disso? O Procurador-Geral da República, que eu já vou falar quem é ele, pediu para o Supremo Tribunal Federal instaurar um inquérito, ou seja, investigar se de fato o presidente da República estava tentando interferir na Polícia Federal. E nesse mesmo pedido, ele falou o seguinte, olha, de duas uma, ou o presidente cometeu um crime, ou o Moro cometeu um crime. Porque se o Moro acusou o presidente de ter cometido um crime, certo? E isso é mentira, ele cometeu um crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro. Então, e voltei? Está chegando umas fotos de airdrop aqui, sabe? Este inquérito, ele tem duas frentes. Então pode, olha, talvez o presidente tenha cometido crimes, talvez o ex-ministro da Justiça. Fazer um parênteses sobre o Procurador-Geral da República. Como a gente está falando do presidente da República, que é uma super autoridade, ele, para ser processado, ele vai ser processado na última instância do judiciário, quer dizer, o último órgão que decide por último, que é o Supremo Tribunal Federal.
E quem é responsável por processar ele é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal. O Ministério Tá. Público é a instituição que acusa, tá? No Sim. processo penal. Qual é um problema já do presidente Jair Bolsonaro nessa questão do Procurador-Geral da República? O Procurador-Geral... Lembra que a gente falou, quando a gente falou de divisão dos poderes, que um poder vai interferindo no outro para a gente balancear a coisa? Para não estar todo o poder na mão de uma pessoa só. Então tem um balanceamento. Quem indica o Procurador-Geral da República é o presidente da República. Tradicionalmente, nos últimos anos, nos últimos governos, o que os presidentes faziam? O mandato do Procurador-Geral da República é de 2 anos. O que eles faziam era o seguinte: o Ministério Público Federal, todos os procuradores, escolhiam 3 nomes, eles votavam em 3 nomes. Como que esses procuradores param lá? Eles prestam concurso público. Ah, não sabia. Sabe quando você fala do promotor? O promotor é o Ministério Público Estadual, o procurador é o Ministério Público Federal. Então, o procurador é tipo um promotor. Tá. Esses procuradores, e portanto, a instituição Ministério Público escolhia 3 nomes e o presidente da República escolhia um desses 3 nomes. Porque o que você garante com isso? Que na escolha você esteja se adequando à vontade dos próprios procuradores. O Jair Bolsonaro não respeitou essa lista. Falou, dane-se, eu vou escolher quem eu quiser. E ele escolheu o Augusto Aras, que é o nosso Procurador-Geral da República, fora dessa lista. E os procuradores estão bastante bravos. Inclusive, já tem um manifesto assinado aí por vários procuradores da República falando que eles querem que essa lista seja obrigatória, que o presidente tenha que escolher um dos nomes. Porque senão, o que ele pode fazer? Ele pode escolher um nome, qualquer um, que ele queira, e depois pressionar essa pessoa para que ele não seja processado. Então, é muito complicado. Mas tá. Então, o Augusto Aras falou, vamos investigar o que está acontecendo. Neste inquérito, o Moro foi lá, deu o depoimento dele, falou o que aconteceu, o que ele viveu quando ele era ministro, por que ele acha que o presidente queria interferir, blá, 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 blá. E falou o seguinte, olha, para eu provar o que eu estou querendo dizer, e para o que o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, possa saber, possa eventualmente acusar o presidente, a gente precisa ver o vídeo dessa reunião dos ministros. E aí o que o ministro Celso de Mello, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse inquérito, o relator do inquérito é o juiz que no Supremo é chamado de ministro, mas que cuida daquele caso, tá? O caso tá com ele. Legal, galera, depois a gente decide junto aqui, mas quem cuida desse caso sou eu. O Celso de Mello falou, olha, não só para o Ministério Público Federal, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, poder provar um eventual crime do presidente, e aqui é sempre eventual, o que a gente está falando é que existe uma possibilidade de crime. Tá? E não o que aconteceu de fato. E não o que aconteceu necessariamente. Exato. Para a gente poder provar, a gente precisa ver esse vídeo. E mais que isso, como o Moro também está sendo investigado, lembra que eu falei que o inquérito tem 2 frentes? Ele precisa do vídeo para se defender. Porque a calúnia, que é um crime contra a honra, é imputar falsamente a alguém fato definido como crime. Então, para o Moro mostrar que não é falsamente, que o que ele falou é a verdade, ele precisava ter acesso ao vídeo. Então, o Celso de Mello garante a publicidade desse vídeo não só para a Procuradoria-Geral da República poder mostrar o que o Bolsonaro fez, mas também para o ex-ministro Sérgio Moro poder se defender, tá? Aí chegou o vídeo. Primeiro que muita gente ficou assim, nossa, vamos ver o vídeo, agora chegou a bala de prata e acabou tudo, e a gente vai ver respostas, o quê? Isso é um problema. Eu sempre falo, enfim, no meu canal, que é menos emoção e mais razão. Toda essa histeria não ajuda. Porque quando você precisa tomar uma decisão importante na sua vida, adianta você estar histérica? Não. Não. Tem que botar a cabeça no lugar, baixar um pouco a bola, segurar a onda e vamos lá, friamente decidir o que aconteceu. O vídeo foi divulgado.
E aí, de um lado, tinha gente falando, oh meu Deus, que absurdo. De outro, tinha gente falando, não tem nada demais aí. As pessoas que estavam falando, oh meu Deus, que absurdo, são pessoas também reagindo emocionalmente. As pessoas dizendo, não tem nada aí, são pessoas reagindo emocionalmente. É aquela coisa, eu gosto ou eu não gosto da pessoa que tá no vídeo, então eu não quero nem saber o que tá lá. Pra mim, pouco se me dá, entendeu? Eu vou continuar gostando ou desgostando, apesar do que vier. Mas um ponto que as pessoas falarem, poxa, mas eu não vi nada demais no vídeo, pode ter alguma relação com a gente ter se acostumado com o espetáculo do processo penal. Na época de Lava Jato, na época de Mensalão, mas mais ainda de Lava Jato, e essa é uma crítica à Lava Jato, as pessoas transformaram o processo penal em uma investigação num espetáculo. Helicóptero, carro de polícia, fuzil, jornal, o delator, e acabou, e agora é a... E o processo penal não é isso. Uma pessoa está sendo acusada, alguém tem que apresentar a prova, a gente vai ver a prova, entendeu? Tem que ser mais racional. Então, todo esse espetáculo, esse filme de ação que a gente assistia com as operações, isso está errado. Até porque imagina se alguém entra na sua casa aí enquanto você está sendo investigada, então não tem nada provado, fazendo maior uê, carro, helicóptero, fuzil e não sei o quê, depois você é absolvida. O prejuízo para sua imagem, você é uma pessoa que trabalha com imagem, vai ser gigantesco e às vezes é um prejuízo injusto. Então, até que a pessoa seja de fato condenada, a gente tem que ter muita calma. Porque só está rolando uma investigação, por enquanto. Então, acho que tinha uma expectativa nesse sentido. Mas aí começou a rolar o vídeo, teve um monte de coisa, eu vou falar de diversas coisas do vídeo, mas primeiro vou falar dessa acusação da interferência na Polícia Federal. Tem um trecho do vídeo que ele fala o seguinte, ó, o presidente Jair Bolsonaro. Vou ler porque eu tenho anotado, tá? Tem, para quem quiser, é só colocar no Google, reunião ministerial, transcrição, porque tem o arquivo em PDF, vocês podem consultar a transcrição e ler. Não sou só eu que consigo, qualquer um consegue. E ele fala o seguinte, ó. Tarará, eu não vou falar os palavrões. O tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. E isso acabou. Eu não vou esperar, vou ter que falar a palavra ferrar a minha família toda de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se eu não puder trocar, eu troco o chefe dele. Se eu não puder trocar o chefe dele, eu troco o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Aí todo mundo falou, bom, tá dito aqui, né? O que o Moro falou. Que ele queria trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Então aqui, ó. Se eu não puder trocar, eu troco o chefe dele. Então, quero trocar alguém da superintendência do Rio. Se eu não puder trocar, eu troco o diretor-geral. Se eu não puder trocar, eu troco o ministro. E aí falaram, bom, tá provado o que o Moro falou. Aí o que o Bolsonaro disse em defesa dele? Eu não estava falando da Polícia Federal. Eu estava falando da segurança pessoal da minha família. Quem faz a segurança pessoal do presidente da família dele é o Gabinete de Segurança Institucional, não é a Polícia Federal. Só que qual que é o problema disso? Por que fica estranho? Porque, o Bolsonaro fala aqui que ele não conseguiu trocar alguém, que ele tentou e não conseguiu. Só que um mês antes da reunião de ministros, ele trocou as pessoas da segurança institucional, da segurança da família. Então, ele conseguiu. Então, não tem a ver com essa fala. Depois, vamos ver aqui que ele fala o seguinte, vou esperar ferrar a minha família toda de sacanagem ou amigos meus. A família dele tem segurança pelo Gabinete de Segurança Institucional. Mas os amigos dele não. Então, como que ele pode estar falando do Gabinete de Segurança Institucional se ele fala dos amigos e se ele conseguiu trocar o Gabinete de Segurança Institucional? Entendeu? E aí... Hã? Não, aqui a bateria estava acabando, mas pode falar. Tá. E aí tem a questão da investigação. Então, o vídeo, ele é uma coisa. Ele não é sozinho. Quando a gente fala que o inquérito vai reunir elementos de informação, significa que ele vai juntar depoimento de pessoas, outras provas, o vídeo, um monte de coisa. E aí, com base nesse monte de coisa, o Procurador-Geral da República vai decidir se acusa o Bolsonaro formalmente, se faz uma denúncia ou não. E nesse caso a gente tem o quê?
Então, a gente tem o vídeo dele falando que queria trocar alguém da segurança do Rio, que se ele não pudesse trocar, ele trocaria o chefe, e que se ele não pudesse trocar o chefe, ele trocaria o ministro, certo? Isso está transcrito, foi o que o Bolsonaro falou. A gente sabe que ele conseguiu trocar alguém da segurança pouco tempo antes. Então já é algo estranho. A gente sabe que o Gabinete de Segurança Institucional não faz a segurança dos amigos dele. Então não faz sentido, se ele está falando do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, ele falar dos amigos dele. Além disso, tem o ministro Sérgio Moro dizendo que ele estava falando da Polícia Federal. Além disso, tem uma mensagem que o ministro Sérgio Moro divulgou para a imprensa, na qual o presidente Jair Bolsonaro manda para ele uma notícia dizendo que deputados bolsonaristas serão alvos da Polícia Federal e ele escreve embaixo, mais um motivo para a troca. Além disso, tem o fato de que o Sérgio Moro pediu demissão depois que o Bolsonaro trocou o diretor-geral da Polícia Federal. E quando ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal, adivinha qual superintendência ele trocou? A do Rio de Janeiro. Além disso, tem o fato de que depois ele reclama na reunião ministerial que ele não tinha acesso a informações da Polícia Federal. Aqui tem 2 pontos. A Polícia Federal pode dar informações para o presidente via a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é uma agência que ajuda o presidente a tomar decisões. Mas as informações sobre investigações, a Polícia Federal não deve compartilhar. É só a gente pensar na Lava Jato. Imagina se a Polícia Federal estivesse contando para Dilma o que ia acontecer na Lava Jato. Ia ter dado certo? Não. Então não pode contar. O presidente, quando foi divulgado o vídeo, ele dá uma entrevista falando: iam fazer busca e apreensão contra filho meu, plantar provas. E eu fiquei sabendo porque eu tenho amigos na Polícia Federal e amigos na Polícia Civil. Peraí. Alguém ia plantar prova contra a sua família? Você precisa... De onde você sabe disso? Quem te falou isso? Como assim? Porque você não pode usar isso como justificativa para dizer que você está tendo acesso a informações que são sigilosas. O que é uma busca e apreensão, basicamente? Se eu acho que você está cometendo um crime, Anitta, e eu tenho elementos que me mostram que você tem na sua casa um monte de documento que mostra que você está cometendo crime, eu vou pedir para o juiz para ele me autorizar a fazer na sua casa uma busca e apreensão. Ou seja, eu vou chegar aí de surpresa e vou apreender todos os documentos, o seu celular, o seu computador, tudo que me ajude a provar o crime. Se você ficar sabendo antes, o que você vai fazer com os documentos? Queimar, sei lá. Então, se o presidente foi avisado de uma busca e apreensão que ia acontecer contra o filho dele, olha o absurdo. Não pode ser. Porque a medida é sigilosa. E ele falou o que foi. Fiquei sabendo porque eu tenho amigos. E na reunião de ministros, ele em algum momento diz, aqui ó, o sistema oficial de informação não funciona. O meu funciona. Qual é o dele? Então, olha só. Ele diz que ele está tendo informações que ele não deveria ter, porque se é uma informação sobre uma busca e apreensão contra o filho dele, ele não tinha que ter essa informação. E isso tudo, como eu falei, a gente tem que usar junto com as outras coisas. Recentemente, a gente teve um empresário do Rio de Janeiro, que é o suplente do senador Flávio Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro. Se o senador Flávio Bolsonaro sair do cargo, quem assume é esse cara. É o número 2 ali, o reserva. Tá? Ele deu uma entrevista falando que o Flávio Bolsonaro ficou sabendo de uma operação da Polícia Federal, que teria, inclusive, buscas e apreensões, antes dessa operação acontecer. Então, que o Flávio Bolsonaro soube de uma informação sigilosa, que é mais ou menos o que o presidente Jair Bolsonaro falou na entrevista também. Que ele tem amigos na Polícia Federal que avisam ele quando alguma coisa vai acontecer. Imagina se as pessoas que foram presas na Lava Jato e que sofreram busca e apreensão tivessem ficado sabendo antes. Tá certo? Não. E aí, então, isso tudo junto fica complicado, né? Este é o problema.
Depois, você deve ter visto que teve uma operação, uma busca e apreensão, inclusive, contra o governador do Rio de Janeiro. Não vi isso. Nessa semana teve uma deputada que apoia o presidente Jair Bolsonaro, um dia antes, deu uma entrevista falando: devem acontecer umas operações aí contra prefeitos e governadores. Dia seguinte, operação no Rio de Janeiro. Como que ela sabia? Não é para ninguém ficar sabendo. Se a informação é sigilosa, ela é sigilosa. Porque senão, como que funciona? O presidente da República senta na cadeira da presidência e aí, em vez da Polícia Federal trabalhar de forma independente para investigar todo mundo, inclusive a família do presidente, o presidente vai instrumentalizar a polícia para servir aos interesses dele? Mas aí não interessa para nós, povo brasileiro. Entendi. Agora, Eu entendi. fazendo aqui só explicando para vocês a quantas anda esse inquérito. O inquérito, que é a investigação, ainda está acontecendo, tá? Depois que essa investigação acabar, o Procurador-Geral da República vai decidir se ele denuncia, se ele formaliza uma acusação contra o presidente Jair Bolsonaro. Só qual que é o problema que está aparecendo agora? Lembra que eu falei que o Procurador-Geral da República foi indicado pelo Bolsonaro? Uhum. E lembra que eu falei que o Bolsonaro, ao contrário dos presidentes anteriores, não respeitou a lista que o próprio Ministério Público Federal fez? A lista tríplice. O que as pessoas estão dizendo é que o Bolsonaro está pressionando o Procurador-Geral da República para ele não processá-lo. E o que aconteceu nessa semana? O Bolsonaro apareceu lá para visitar o Procurador-Geral da República, do nada, fazer uma visitinha. E ontem, quando ele fez aquela live que ele faz todas as quintas-feiras, ele falou: eu vou ter o direito de indicar 2 ministros para o STF, porque o Celso de Mello se aposenta e o Marco Aurélio Mello se aposenta também durante o governo Jair Bolsonaro. Então, ele vai fazer 2 indicações. Aí o Jair Bolsonaro falou assim: se de repente aparecer a chance de eu indicar um terceiro nome, eu posso indicar o Augusto Aras. Oi, Augusto Aras, tudo bem? É você que vai decidir se vai me processar ou não. E eu tô falando aqui que, de repente, eu posso te indicar para o Supremo. É estranho, não é? A tua cara tá muito boa. Não, é que eu tô tentando entender tudo. Mas não é... Então, é isso que todo mundo tá falando, entendeu? Tipo, pô, não é uma coisa sozinha. Nossa, mas por que então ele fala essas coisas para todo mundo ver? Porque para uma parte do eleitorado dele, isso faz efeito. As pessoas gostam disso. Porque tem um público dele que é muito fiel. Independente do que ele faça. Mas por isso que é importante ir falando para quem não entende. Entendeu? E aí tem outras coisas na reunião ministerial, posso falar das outras? Que são interessantes. Por exemplo, o Ricardo Salles. O Bolsonaro, e as pessoas que acharam que o vídeo foi muito bom, o Bolsonaro e os ministros usam muito as palavras liberdade e democracia. Só que, para a gente entender o que significa liberdade e democracia para o Bolsonaro, para os ministros do governo, a gente precisa pensar no que eles entendem por povo brasileiro. E eu vou dar uns exemplos aqui. O ministro Ricardo Salles fala aquilo que ficou famoso, que é: vamos aproveitar que a imprensa está prestando atenção no coronavírus para a gente poder fazer umas coisas aqui, passar uma boiada, né? E foi a única parte que eu entendi. Flexibilizar umas regras sobre o meio ambiente. Primeiro ponto. Existem coisas que não precisam passar pelo Congresso Nacional. E tudo bem. Só que se um governo é de fato democrático, e se ele é regido, orientado por esses valores, um dos valores muito importantes para uma democracia é a transparência. Por quê? O presidente Jair Bolsonaro diz até: nós temos que nos submeter à vontade do povo. E é isso mesmo, numa democracia, quem manda é o povo. Todo o poder emana do povo, tá? Se todo o poder emana do povo, o que você precisa para poder dizer se o governo está fazendo certo ou errado? É saber o que ele está fazendo. Se o ministro Ricardo Salles está dizendo que ele vai passar uma coisa ali
meio pela surdina, escondidinho, é porque ele não quer que o povo fique sabendo. Ué, então tá errado. Porque se você tá tão seguro, se você de fato acha que você se submete à vontade do povo, você tem que mostrar pro povo, então, olha, galera, tô fazendo isso aqui. Tá certo ou não? Só que... e aqui eu vou falar uma coisa, não sei se você sabe, mas o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos válidos. Votos válidos é quando você exclui voto em branco, voto nulo e quem não votou. Do eleitorado, o presidente Jair Bolsonaro teve só 39% dos votos. O que significa que não é a maioria do povo brasileiro que concorda com ele. E até porque, dentre esses 39, pode ter gente que votou nele, por exemplo, que não gostava do PT, mas não concorda com ele em tudo. E embora ele tenha sido eleito com 39% dos votos, ele é presidente de todo mundo. Então, por exemplo, se todo poder emana do povo, você é povo? Eu sou povo. Eu não sou eleitora do Jair Bolsonaro, mas eu tenho o direito de concordar e discordar do que ele faz, porque ele governa para mim também. Quando ele senta na cadeira, ele não governa só para quem votou nele. Ele governa para todo mundo. Isso eu achei bem. Até tinha comentado com você um pouco no WhatsApp, mas deixei para a gente comentar aqui. Isso eu achei bem, assim, que parecia muito que todas as decisões só se pensava em quem já concordava com ele e, tipo, a coisa do isolamento ou não. Eu acho que as pessoas, de fazer o isolamento, obviamente, tem muita gente que não pode ficar em casa, que fazem o sistema do país rodar, né? Acontece os caminhoneiros, por exemplo, se pararem, lembra aquela época? Parou nosso país inteiro porque os caminhoneiros pararam. Então, tem gente que realmente não tem como parar. Mas ele defende zero isolamento. Eu não acho... eu acho que as pessoas têm o direito também de achar que não pode ter isolamento. Acho que cada um tem o direito. Tem o direito de achar que deve ter, tem gente que tem o direito de achar que não deve ter. Só que ele tinha que governar para os dois povos, né? Os que acham que tem que ter e os que acham que não tem que ter. Nesse aspecto do achar que deve ter e achar que não deve ter, é claro que você pode ter discussões. Mas é muito difícil, nesse caso, você deixar que as pessoas decidam da própria cabeça, porque se você decidir não se isolar, você não apresenta um risco só para você. Mas como a gente está falando de um vírus, você apresenta um risco para todo mundo. Falando... Ai, eu me maquiei hoje mais cedo, e aí eu colhei um cílio, que ele tá me incomodando tanto, e eu não quero tirar. Por que você não quer tirar? Porque eu vou ficar metade, vou ficar meio estranha. A minha maquiagem já saiu. Mas enfim, então, mas o que eu tô falando é tipo assim, o que eu tô perguntando é tipo assim, se fosse ser do jeito dele, não ia estar isolado, ia estar 0% de isolamento. Mas aí não está sendo do jeito dele, como você disse na outra aula, porque tem governantes dos estados que decidem pelos estados. E aí, se tivesse que ser do jeito dele, zero isolamento, não ia ter nenhum tipo de governança para as pessoas que queriam se isolar. Eu vou explicar bem isso que você está falando quando eu falar do ponto do armamento da população, que a gente vai chegar já. Vou só acabar o meio ambiente. Já até entendi antes de você explicar. Mas a gente já vem. Então, o que é importante? Ele falar que ele quer fazer a medida do meio ambiente sem ninguém perceber, mostra que isso não é muito democrático, porque não é transparente. Aí depois falou-se muito em liberdade, né? Em liberdade, a gente tem que ser livre, a gente tem que ser liberdade. Só que ele quer liberdade para os amigos dele, para quem pensa como ele. Porque, por exemplo, o ministro da Educação falou que tinha que prender os ministros do Supremo. A ministra dos Direitos Humanos, Mulher, Família e Direitos Humanos, falou que tinha que prender prefeito e governador. Quer dizer, liberdade, mas vamos prender as pessoas de quem a gente discorda? E o principal, para mim, que deixa muito claro qual é a ideia deles de povo brasileiro e de liberdade, é quando o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fala sobre os povos indígenas. Ele fala o seguinte... eu vi isso também, foi horrível. Olha só. Eu odeio os povos indígenas, porque só existe um povo brasileiro. Ué, como assim? Os povos indígenas, eu peguei aqui dados da FUNAI. Os povos indígenas, hoje existem no Brasil 305 diferentes etnias, diferentes povos indígenas. Tem 274 línguas faladas.
O censo demonstrou que cerca de 17,5% da população indígena não fala português. Existem povos isolados que ainda não tiveram nenhum contato com uma organização social que seja diferente da deles, com a nossa civilização. Essas pessoas não têm o direito, a liberdade de manter as suas tradições e a sua etnia? Como assim? Então eles vão ter que... E aí a pessoa vai dizer, mas ela está no Brasil, ela é um povo brasileiro. Primeiro ponto é que eles estavam no Brasil antes da gente chegar. Antes da gente! Com a cultura deles. Os tupis e os guaranis estavam aqui de monte e a gente que chegou depois. E galera, Nossa. se a gente for pensar assim, então não tem nem brasileiro, porque somos todos cidadãos do mundo. Quando você vai para a fronteira Brasil-Argentina, não tem uma linha no chão. Não está escrito, se você cavar a terra, não vai estar escrito na terra assim, Brasil. Isso tudo é uma invenção. Então, a gente tem direito de se identificar como a gente é e a gente tem que respeitar a identificação desses outros povos. E essa ideia de que eles precisam se submeter a nós é tão presente nesse governo que eu vou me permitir ler duas falas. Eu achei também quando a ministra estava falando no início, assim, eu senti um desprezo muito pelas pessoas que não seguiam a religião e a coisa mais conservadora dela, sabe? Sim. Tipo, ela falou do aborto, não falou? Eu acho, nessa reunião. Sim, ele sempre fala, essa questão dos valores morais é uma coisa que a pauta dos costumes é muito forte nesse governo. Eles têm pautas muito marcadas. Ela fala dos abortos em caso de Zika, que foi um caso submetido ao Supremo Tribunal Federal. É isso que ela está falando, é uma pauta muito, muito forte. E por isso que é importante. O que eles acham que é povo brasileiro é o povo que está com eles. Só que não é assim. O povo brasileiro ele é diverso. E quem não tiver tem que passar a pensar igual a eles. E isso está errado. Porque as pessoas... Se o valor é a liberdade, eu tenho uma religião e uma crença, você tem uma religião e uma crença, a gente precisa conviver e se respeitar. Os povos indígenas têm a sua etnia e devem ser respeitados e ter os seus costumes respeitados. E aí, olha só. Recentemente, em janeiro de 2020, o presidente Bolsonaro falou a seguinte frase: o índio mudou. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. O índio não é um ser humano? Mas o que ele mostra com essa frase? Desculpa, que ele acha que ele é mais que o índio. Hã? Eu ri, mas não é de desespero. É um absurdo. E aí eu vou te falar outra frase, então, dele, dos anos 90. Tem uma matéria do New York Times, depois eu posso te passar, que ele fala que é o seguinte, que quem fez direito foi a cavalaria nos Estados Unidos, porque a cavalaria brasileira era muito incompetente, que a cavalaria norte-americana foi competente porque dizimou o povo indígena no passado e hoje não tem esse problema. O discurso dele na campanha era: se eu for eleito, a gente não vai demarcar mais nem 1 centímetro de terra indígena nesse país. Tem um projeto de lei de garimpo para autorizar garimpo em terra indígena, que ele passa por cima dos tratados internacionais que demandam que as populações, que as lideranças indígenas sejam consultadas. Então é muito delicado. Quando o Abraham Weintraub fala, não tem essa de povo indígena? Tem sim, gente. Tem sim essa de povo indígena. Eles estavam aqui antes da gente chegar, eles têm os costumes e têm que ser respeitados, não é? Não é assim, fui eleito presidente da República e de repente eu me imponho sobre todo mundo. Meu Deus! E aí, outra coisa que eu te falei que falar qualquer um fala, a ministra Damares, ela fala assim, as pessoas estavam infectando os povos indígenas de propósito para jogar a culpa no presidente Jair Bolsonaro. Legal. E cadê a prova? Entende que se você procurar no Google... Isso eu tenho um relato de pessoas que trabalham comigo. Uma pessoa trabalha numa produtora e aí na época das queimadas, foi ano passado? Foi. Eles estavam lá na floresta fazendo um vídeo justamente sobre isso, mas eles estavam usando efeitos... como é que fala? De TV, feito fake, né? Especial, né? Efeito especial. Fumaça, tal, de mentira e tal. E aí eles foram acusados de
estarem fazendo uma filmagem fingindo que estavam botando fogo de propósito e tal, anti-governo. Só que não era. Ele mostrou a documentação do filme, o que era o vídeo e tal. E aí jogaram tudo fora. Foi uma confusão, assim. Aí nem Se puderam mais você fazer o filme. Se você pesquisar no Google, eu acho que o mais fácil de tudo, claro, quando teve as queimadas, o presidente também falou que o INPE estava mentindo, exonerou, caiu o diretor do INPE, aí depois as agências internacionais mostraram que tinha mesmo aumento no índice de queimada, aí ele botou a culpa em todo mundo, até no Leonardo DiCaprio, né? Geral, nos zongueiros e tudo mais. Mas o melhor exemplo é o da fraude na eleição. Ele estava nos Estados Unidos, ele vai falar para uma plateia, ele fala: a eleição de 2018, que ele ganhou, né? O cara que fraudou é ruim, né? A eleição de 2018 foi fraudada e eu vou apresentar provas. Cadê a prova? Estamos esperando ainda, que não veio. Foi em março. Estamos no final de maio. Para mim, ninguém entregou a prova. Se tiver, a gente pode procurar aí. Então, isso é o complicado. Aí, na questão do armamento, que eu vou falar para a gente terminar, mas ele fala: a gente não pode virar uma ditadura, tem que armar a população. A gente também sabe que a pauta do armamento é uma pauta muito cara ao bolsonarismo. Tanto que ele se elegeu com a arminha na mão, né? Só que ele pode. E aí, isso é muito interessante. Ele pode defender essa ideia? Sim. Tem um pessoal na Câmara dos Deputados que defende essa ideia. E eu não acho que essas pessoas tenham que ser caladas, que elas não possam estar no Congresso Nacional. Elas têm que estar. Pessoas defendem ideias diferentes. Só que como que a gente faz para a gente conseguir implementar uma ideia nossa? A gente tem que passar pelo trâmite democrático. Qual é? É o trâmite do Congresso. Tem uma lei? Eu acho que tem que mudar essa lei. Eu vou lá, proponho a mudança, e aí vai passar pelo Congresso. Se eu conseguir apoio 10, muda, senão não. Para Então, ver se a maioria quer, né? Tem que ser a maioria. Claro, se o presidente quer mudar a lei do armamento, então ele que trabalhe para isso, no Congresso. Agora, não dá para ele chegar e falar: eu que mando em tudo, porque na democracia não é assim, é o que a gente estava falando da divisão dos poderes. Não é para uma pessoa mandar em tudo e fazer o que ela quer. E Então, aí acho ele que falou que era para o esse é povo ter como se defender e tal, né? Só Então, que, ele caramba, pode dizer isso. mas o povo acho que nem recebe instrução suficiente para saber como Sim. tomar as decisões nesse quesito, né? De ter uma arma, de não. Eu também acho, Anitta, Eu mas tenho aí o medo, que eu estou assim. dizendo esse é o assunto em si. Então, pode ser que a gente Porque, ache que as porque pessoas... para e pensa, a quantidade de briguinha boba que não ia virar morte de fulano de todo mundo se A gente está tivesse vendo um arma monte assim. de jornalista sendo agredido. Nossa, iam tá matando todos eles. Então, é assim. Agora, o que eu acho? Nossa, e A aí gente... ia virar uma guerra nossa, eu nem quero pensar então nisso, nessa. Mas aí, o que eu acho? Olha só. O presidente tem o direito de defender essa pauta. E as pessoas que querem armar a população têm o direito de defender essa pauta. A gente está É, vendo que a gente discorda delas. E tá tudo sim. bem. Agora, isso vai ter que ser discutido na casa do legislativo que representa o povo, que é a Câmara dos Deputados. O presidente tem que passar por lá. Ah, mas a Câmara não vai aprovar. Bom, que pena, cara, porque esse é o caminho. Ai, gente, tá vendo, gente? Por isso que é importante a gente estudar qual o deputado que a gente vai votar. Eles é que fazem nossas leis, cara. Eu tenho cada vez mais que eu faço as aulas aqui com a Gabi, eu entendo mais que a gente tem que ter pesquisar muito a pessoa que a gente vai votar para ser deputado, porque eles que vão decidir as leis que vão ser empregadas, as coisas que vão ser, eles são tipo a nossa voz lá no parlamento, né? Eu fiz um vídeo para o meu canal falando como que é votada PEC, projeto de lei, medida provisória. Só que no fim das contas eu achei que ficou enorme e meio difícil. Então eu vou tentar fazer outro separando, porque eu fui assim, ó. Aí a hora que acabou eu falei, É porque quando tá comigo, você tem o cuidado de falar, tipo, fácil, devagar e tal, porque sabe que eu vou falar: não entendi nada. E aí, quando tá exato. semigo, você vai assim, como se você estivesse dando aula na faculdade pro teu povo.
Então, eu vou tentar fazer um outro de novo, mais devagarinho, sabe? Separado. Mas se as pessoas quiserem, já falando aqui no vídeo, na Câmara, o site da Câmara dos Deputados é muito bom. Quer que eu faça o caminho agora? Posso fazer, peraí. Pode. Ó, prestem atenção. Vocês, vou falar onde vocês vão. Se o meu computador funcionar, mas vai funcionar. Você entrou na Câmara dos Deputados, no menu vai ter o institucional. Você clica no institucional, vai em papel e estrutura. Quando você entrar em papel e estrutura, tá focando, meninas? Aham, tá, amiga. Olha só, tá vendo? Aí aqui tem aqui, ó, legislar, beleza? Aqui, ó, como são votadas as leis. Olha lá. Ensina tudo nesse site. Legal, não é legal? Nossa, ótimo. Aí, ó, vamos lá. Você vem aqui, institucional de novo, papel e estrutura. Espera que tá pensando, calma aí. Aqui, ó. Qual o perfil dos deputados eleitos? Para você saber quantas mulheres tem. Olha lá. Ó. Idade, profissão, raça, cor, sexo. Vamos ver sexo para ver quantas mulheres tem? Olha lá. 77 mulheres e 436 homens. Nossa! Vamos lá, raça e cor, tá? Ó, 385 brancos, 104 pardos, 21 pretos, amarelos 2, indígenas. Nossa, amiga, se candidata. Ai, não. Por enquanto, vou fazendo esse meu trabalho aqui, do jeito que tá. Aí, ó, vamos lá. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês que é legal da aula passada, pra gente acabar. Posso só mostrar rapidinho, amiga? Porque depois eu tenho que fazer story, e aí eu esqueço, e aí o povo fica me cobrando e eu não mostro. Então, aí as pessoas já vêm aqui. Agora eu estou no site do Senado, mas eu quero achar o quê? Peraí. Gente, eu deixei os comentários porque tá no finalzinho. Aí eu vou vendo as dúvidas do povo e vou falando aqui, entendeu? Peraí. Tava sem comentário a live toda. Aqui. Mas agora é o final. Ó, eu vou fazer o caminho que eu fiz. Você põe no Google, assim, cursos Senado. Aí vai aparecer, o primeiro link vai aparecer Saberes Senado. E vai aparecer, peraí que tá aparecendo o meu negócio. Ó, esse site aqui, que é tipo uma escola online. Olha o meu ring light ali para garantir uma bela luz para nossa live. Aí você vem aqui, cursos online sem tutoria, ó. Mas olha só, eu não vi isso, saberes online. Saberes.senado.leg.br. Isso. Aí entra aí, ó. Aí tem aqui, ó. Peraí. Cursos online sem tutoria. Como assim? O que é tutoria? É o professor ali, o tutor. Ah, tá, sem professor. Então, peraí que vai abrir aqui, eu vou mostrar para vocês. Aí a gente conversou sobre esquerda, direita, tarará, né? Na aula passada. Aí, ó, vai aparecer cursos sem tutoria. Primeiro... Ui! Demora mesmo para carregar esses sites, hein, amiga? É bem pesado. Mas tá aqui, ó. Aí você clica aqui na oferta de cursos. Eu quero só mostrar uns para vocês verem. É grátis, tá? Legal, né? Cursos online sem tutoria. Olá. Tá vendo? Liberalismo, novas esquerdas, social-democracia, socialismo. Então você pode fazer o curso se você quiser. E aí tem várias outras coisas. Entendeu? Tem, de novo, acordo ortográfico, tem de assédio moral no ambiente de trabalho, tem da Lei Maria da Penha, e você vai vendo o que você quiser. Ó. Aí olha aqui dos poderes, ó. Peraí. O poder legislativo. Aí aqui, o poder legislativo municipal. Ai, tem vários. Eu tô vendo aqui. Tô acessando pelo celular. Legal, não é? Tem vários cursos.
Então é um lugar que vocês podem ir para ir dar uma olhada se vocês quiserem aprender, porque é de graça. No celular é assim, gente. O meu é Android, pelo menos, tá aparecendo assim. Mas Aí aí, o você que é escolhe. legal? Vão entrar. Eu sempre falo isso. Vocês viram que entrei no site do Senado. Eu não achei onde estavam os cursos. Eu pus no Google. Cursos Senado. Apareceu lá. Você pode pôr curso online Poder Legislativo. E entra nos sites e vai fuçando. Porque a gente vai aprendendo assim também. Teve um dos. Eu vou até aproveitar aqui a live, mas quando eu postei os filmes, por exemplo, um pessoal me perguntava assim. E eu não tô falando isso porque eu não quero responder, mas é para vocês serem mais autônomos. Gabi, esse filme tem sei lá, num serviço de streaming. Eu não sei se eu Ai, posso gente, falar as coisas. pesquisa. Então, é isso. Caramba! Porra, recebeu a faca, o queijo na mão. Quer que corte e bote na boca também? Eu, hein? Tem dor, Olha, hein? mas é que o que eu tô falando é, Caramba! a gente precisa ser autônomo. Então, assim, tem a Câmara dos Deputados, vai procurando. Se você entrar na Câmara e procurar aqui, ó, institucional, aqui, deputados. Olha lá, deputados, é o segundo. Quem são? Aí você pode buscar pelo nome e tal. Pôs no Google, achou, aí você põe aqui, ó, lideranças e bancadas. Aí vai aparecer um pessoal aqui que você pode, peraí, ir clicando e descobrindo quem é. Entendeu? Uhum. Aí, vamos lá. Atividade legislativa, agenda, propostas, não sei o quê. Vai fuçando e vai achando. E aí vocês vão aprendendo a mexer. Entendi. Não, foi ótimo. Mais uma vez, eu matei todas as dúvidas que eu tinha do vídeo, assim. Eu realmente tinha achado mas não houve nada de errado e eu realmente não sabia que não podia isso. E realmente, né, parando para pensar, se você não está fazendo nada de errado, deixa investigar. Bota uma câmera na sua casa para provar que se plantaram provas, né, se levaram provas, enfim. É, é, E faz outra, muito sentido. mostra alguma coisa que de fato demonstre isso. O que não pode é alguém que sentou na cadeira da presidência usar o cargo para proteger a si ou a sua família, porque isso está errado. A Polícia Porque Federal não senão faz com o isso. tempo vira uma coisa que tanto criticaram, né, do PT e tal, aí vira uma coisa que só entra quem é ali desse grupo, né? E Quem uma pensa igual, quem é coisa do grupo. que o próprio ex-ministro Sérgio Moro falou nessa coletiva, e é uma coisa que o Sérgio Fernando, acho que é um dos procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, já tinha falado, é que os governos do PT garantiram independência tanto para a Polícia Federal quanto para o Ministério Público Federal. Foi o Moro que falou isso, tá, gente? Eu estou reproduzindo uma fala dele. E aí, por isso que as operações conseguiram acontecer. Entendi. Então é isso, ó. Semana que vem a gente volta de novo. Gente, eu pensei na semana que vem vocês mandarem sugestões de assunto pra gente, do que vocês querem, as dúvidas, assim. Tem inquérito do Supremo. Tá rolando um bafafá, minha amiga. Ah, não, pera, minha bateria. Ih, travou. Mas isso já é muito difícil para eu entender. Eu ainda tenho que entender outras coisas, outras Tá bom? desses ismos. A ditadura, o que foi, Aliás, sabe o que é entender. legal? Vou mostrar um negócio para você já que você Ali, ó, falou. o povo tá pedindo bastante para entender a ditadura. Tá, a gente pode falar. Uma coisa legal que a gente já pode, então, acabar com isso. Quando o Weintraub fala dos povos indígenas, aqui só tem um povo lá, ele fala assim, essa frase, ó. Só tem um povo nesse país. Quer, não quer, sai de ré. É o povo brasileiro, só tem um povo. Isso, quer, não quer, sai de ré, é mais ou menos o lema da ditadura, que era Brasil, ame-o ou deixe-o. E não, que eu posso estar aqui, não amar e sinto muito. É isso, seguirei aqui. E não tem como deixar também. Não, mas o ponto é, você não tem que deixar porque você não ama. É. Você não tem que se submeter. Não é liberdade que a gente está falando? Liberdade é você poder dizer, não, vou manter aqui o meu traço cultural, vou seguir aqui pensando diferente de vocês.
Não é concorda comigo, se submete ao que eu penso, senão sai fora. É. Sabe o que seria legal? Eu pensei também, depois que a gente falar de ditadura, a gente podia falar, eu já tenho, inclusive, porque a gente, quando foi falar de. A gente ia falar de nazismo e fascismo, que eu posso falar um pouco para falar de ditadura, eu separei um pouco sobre a arte nesses regimes, porque tem a ver com você, que você trabalha com arte. Tá bom. Ai, E Mara. depois, você pode, inclusive, conversar com os seus amigos, que eu sei que você tem, que foram exilados nesse período. E que escreveram músicas que tiveram que passar pela censura. Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. É por isso que eles são tão ativos, né? Então, porque eles sofreram, como fala, Quando eles censura. fazem o show para ir embora, eles estão se despedindo do Brasil. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Afasta de mim esse cálice, pai. Era para o órgão de censura não entender que era um cálice. Cálice de fique quieto. De vinho Ah, tinto de sangue. entendi. Nossa, que interessante. Ai, vamos fazer então um. Legal, né? Alguém Ó, tá falando aqui, ó, Constituição seria interessante. Ó, a gente já tem, tá salvo aí no meu IGTV, ela explicando direitinho os poderes, explicando como é que funciona. Só procurar no meu IGTV, tá salvo, gente, as aulas. essa coisa de Não. cultura é muito legal. Quer outra? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Isso é mó Entendi. legal. Vamos falar então desse. Gente, a gente vai ensinar então na semana que vem a ditadura, porque muita gente pediu aqui para explicar. E aí na outra semana a gente passa, vai para esse assunto muito bom envolvendo a cultura. Gente, Tá. então é isso. Não esqueçam aqui a nossa moral que fica é que a gente tem que entender para a gente conseguir definir o futuro do nosso país, as coisas, não só para quem concorda com a minha forma e a da Gabi de pensar, não. Mas para você saber como você faz para ter uma representação da sua forma de pensar na Câmara, no governo do país, que é como você estudando sobre o deputado que você vai votar, federal, estadual, que aí você estudando sobre essas pessoas, o senador e etc., você não só, porque todo mundo se preocupa muito assim, ai, vou me preocupar com o governador, com o prefeito, com o presidente. Aí, muitas vezes eu já vi. Se eu votar em quem? Deputado não sei o que. Sei lá. Sei lá. Não, não é sei lá. É muito importante, porque eles é que... Eu tô falando sei lá, porque eu Eles também é que te achava que... representam. A nossa democracia é uma democracia representativa, o que significa que o povo representado no Congresso vai tomar as decisões. Então, a pessoa em quem você vota, a pessoa que você elege, ele é o seu representante. Você dá para ele o direito de falar por você. Por isso que você tem que ver, será que ele está falando aquilo que eu acredito? Eu acho que uma coisa muito importante também é a gente entender que no Brasil, a gente reage muito às coisas de um jeito afetivo, emocional. A gente precisa conseguir deixar a emoção de lado e pensar com a E cuca. pensar, exatamente, no que é melhor tecnicamente, né? Pensar, tipo assim, vem alguém consertar minha TV. A gente tem que pensar na melhor pessoa de consertar a TV, né? Exato. E eu tô falando isso dos deputados, vereadores, senadores, etc., porque eu era uma pessoa que eu achava que não era um cargo tão importante. E agora eu tô vendo, aprendendo que realmente é quem está falando por nós, né? Então a gente tem que ter votar para que tenha a maior quantidade. Por exemplo, caramba, só tem um indígena representando os povos indígenas. Caraca, vamos pesquisar mais. Uma quantidade muito menor de mulheres. Uma quantidade muito menor de mulheres. E aí cabe a gente, tipo, nas eleições, a gente pesquisar pessoas, tipo, vamos aumentar as mulheres, vamos votar em pessoas que... Tipo, nas últimas que eu fui aprendendo mais, eu já fui buscando gente mais que defende o meio ambiente e tal, que é o que eu me preocupo muito.
Então, gente, vai nessa linha, porque daí a gente consegue, a gente já está entendendo que tem a importância estar ali a maior quantidade de pessoas que pense de acordo com o que você acredita para o país, independente de ser o mesmo pensamento que eu ou da Gabi, entendeu? É o que você acredita. É É você isso. entender o que você acha bom. E quando você acredita em alguma coisa, isso não significa que a tua visão de mundo hoje vai ser a mesma daqui a 10 anos. Você pode ir mudando e se melhorando. É um processo e tá tudo bem. Então você tem que conseguir decidir racionalmente quem é a pessoa que você acha que vai falar o que você gostaria de falar se você estivesse lá. Show. Obrigada, amiga. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. Vou beijo, deixar salvo gente. aqui, hein? Não vou apagar, não. Vai estar no E escrever. eu depois coloco, eu depois Fala. Não, coloco pode... sempre no YouTube, se as pessoas quiserem Então assistir tá. lá. Então tá. Beijo. Beijo, tchau.